12 de abril de 2021, dia que entrou em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro, eu conversei com um advogado especialista em trânsito e direito público, o Diego Machado, que falou sobre essas alterações na lei e como que elas refletem no nosso dia a dia, no dia a dia do condutor num todo. Essa entrevista que nós gravamos com ele na madrugada do dia 12, você acompanha agora. Agora são 5 horas e 7 minutos da manhã e na meia-noite desta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, passaram a valer as alterações, as mudanças que foram feitas no Código Brasileiro de Trânsito, o CTB. Melhor do que ninguém para nos ajudar a entender como essas mudanças vão afetar a nossa vida num todo, é o advogado especialista em trânsito, Diego Machado, que também é especialista em direito público. Diego, seja bem-vindo ao Bom Dia Alto Vale. Ótimo dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Diego, como que essas mudanças no Código Brasileiro de Trânsito vão impactar a vida do condutor? Olha, essas mudanças elas vão ter um impacto bem significativo no dia a dia do condutor, né? Vai ter, especificamente em quem dirige, as mudanças são benéficas. Para quem atua no direito de trânsito, o pessoal, meu colega advogado, talvez elas não sejam tão benignas assim quanto se imaginava. Mas, na minha opinião, elas vêm para acrescentar muito e ficaram bem melhores. E quais são essas mudanças que o Código Brasileiro sofreu, Diego, de trânsito? Olha, a gente sofreu mudanças significativas na questão de pontuação da CNH, né? A pontuação ela foi estendida, ou seja, agora o condutor não tem só aqueles típicos 20 pontos para se atingir. Em algumas ocasiões, pode-se chegar até a pontuação de 40 pontos. Isso é bem significativo. Teve algumas mudanças bem pontuais. Diego, essas mudanças, ela, na sua opinião, como advogado especialista em trânsito, ela reflete para o lado bom do andamento do fluxo num geral, ou você acha que é prejudicial? 90% foi benéfico. Eu gostei bastante, eu acho que vai facilitar muito mais a vida do cidadão. Em alguns pontos, para alguns agentes desse meio do direito de trânsito, vai piorar, para alguns advogados, alguns agentes, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, né? Vai ter ainda muitas discussões abertas, como toda mudança tem pontos positivos e negativos, mas eu acho que num arcabouço geral, num todo, aquilo que a população ansiava por anos, né, que é as duas questões do aumento do tempo para renovar a CNH, quanto ao aumento da pontuação, que a gente achava que era pouco, 20 pontos, isso foi cumprido, e isso aí já deixou o cidadão muito feliz, mas como a gente vai ver no decorrer do programa, a desburocratização foi enorme, e isso só tem a dar ganhos para a sociedade. Então, no meu ponto de vista, essa alteração desse novo Código de Trânsito é muito, muito benéfica para a população, Márcio. A lei da cadeirinha permanece, advogado? A questão da cadeirinha sim mudou, né? Ela segue sendo obrigatória, tá? A princípio parecia que ia deixar de ser obrigatória. Em outro momento parecia que ela ia deixar de ser penalizada, mas ela segue com 7 pontos, se não cumprir, 7 pontos na CNH, R$ 293 de multa. A questão toda é que passou de 7 para 10 anos, a obrigatoriedade de crianças até a cidade serem transportadas em cadeirinha, mas a gente não deve se atentar tanto a isso, porque o grande critério é ter 1,45 m. Até 1,45 m, obrigatoriamente, né, claro, menos de 10 anos tem que ser transportado em cadeirinhas específicas. Aí cada idade tem aquele tipo de assento especial. Acima de 10 anos ou acima de 1,45 m, não há a obrigatoriedade de ser transportada na cadeirinha. Essa foi a principal mudança, se atentar sempre à altura da criança. Eu acho que é um avanço que valeu a pena. Ainda será obrigatório trafegar no decorrer do dia com o farol ligado? Segue ainda a obrigatoriedade naqueles típicos andar à noite ou mesmo em dia, em caso de chuva, neblina, né, difícil visualização, em túneis e tudo mais. A questão toda é as luzes de rodagem, né, que os novos carros vão vir com as tais luzes de rodagem, alguns carros modernos já vêm, mas o carro que não tiver a luz de rodagem, aí essa sim tem que estar sempre ligada no dia, ao tu sair da cidade, tu ir para uma via simples, né, sair da via pública ali, né, tu ir para uma de pista simples, aquela que vai e volta, essa aí, obrigatoriamente, se tu não tiver essas luzes de rodagem, se teu carro for um pouquinho mais antigo, que ainda não é todos que têm essas luzes,
tu vai ter sim que andar com o farol baixo mesmo durante o dia. Isso sim segue obrigatório ainda. Liberada a conversão à direita em semáforo mesmo fechado. Como entender isso, advogado? Sim, isso é uma novidade que vem só para acelerar mais os movimentos na cidade. A gente já via retornos, vários outros tipos de modalidades, vários outros tipos de engenharia de tráfego na cidade que permitiam que o motorista pudesse ultrapassar, assim, digamos, ultrapassar o sinal vermelho se ele fosse dobrar, ou se ele não precisava esperar em algum tipo de cruzamento se ele fosse pegar a via lateral. Isso vem para modernizar. Então o que acontece? Se tu tiver no farol, mas isso, quando é que isso vai valer? Quando tu tiver uma placa, isso vai ser regulamentado posteriormente, tá? Tu vai ter uma placa dizendo que, olha, isso aqui é uma via onde se tu não for seguir reto nesse farol vermelho, tu vai poder cruzar à direita, né? Dobrar à direita. Isso vai ser especificado somente quando houver placas especificamente dizendo que tu pode cruzar à direita, pode ir à direita no sinal vermelho. Caso contrário, tu deve esperar o sinal verde. E quais são as mudanças para o candidato à primeira habilitação, até a renovação? Há também uma obrigatoriedade de fazer ou realizar a avaliação psicológica? Aqui nós temos duas mudanças bem significativas e que só melhoram para quem está tirando a CNH. Um dos grandes problemas de quem ia tirar a primeira CNH era conseguir marcar as suas aulas noturnas. Em alguns estados, em alguns locais, geralmente dificilmente fica à noite, vai ficar à noite muito tarde, reduz o tempo de noite quando vai tirar aula no verão, mas a gente não conseguia cumprir as suas aulas noturnas. Acabou. Não tem mais a obrigatoriedade de aulas noturnas para quem vai tirar a primeira habilitação. Outro ponto também que atrapalhava demais a vida do cidadão era refazer a prova quando tu rodava, seja na aula prática ou seja na aula teórica. Agora, tu tinha que esperar no mínimo 15 dias. Não sei porquê, ninguém sabe porquê. Agora mudou, não tem mais a sua obrigatoriedade. Se tiver vaga nos próximos 2 dias, nos próximos 3 dias, nos próximos 5 dias para te refazer a tua prova, tu vai poder fazer. São esses dois avanços para quem vai tirar a primeira habilitação que melhoraram muito mesmo, Márcio. A questão da obrigatoriedade ali da avaliação psicológica são em casos específicos para reciclagem, né? Tu vai fazer a reciclagem, mas quando a tua reciclagem é por um motivo que envolva acidente ou quando for alguma condenação judicial que tu perdeu a tua CNH, algo desse âmbito aí sim terá que fazer uma avaliação psicológica. Nesses casos específicos lá do artigo 268, o inciso 3º, 4º e 5º, se eu não me engano, são esses, vão dizer detalhadamente quando que além da reciclagem o condutor terá que fazer essa avaliação psicológica. A CNH digital valerá como identidade em todo o Brasil, é isso, Diego? A partir de agora? Sim, a CNH, agora ela vem em formato digital, tu baixa no teu celular, né, no aplicativo, ela vai dizer em teu CPF, constando teu CPF, ela vale como documento oficial em todo o território nacional, mas a CNH, aquela do aplicativo baixado, tá? Ela vale sim, seja a física, que tu tem ali a carteira, ou a do aplicativo, no formato eletrônico, no formato nato digital, ela vale como identificação em todo o território nacional, sim, é isso mesmo. Ultrapassar ciclista sem reduzir a velocidade. O que mudou com a nova regra? Ficou mais grave tudo desrespeitar o ciclista, né? Antes nós tínhamos 5 pontos na CNH, R$ 195 mais ou menos de multa para quem não diminuísse a velocidade ao ultrapassar um ciclista. Agora a pontuação passa para 7 pontos na CNH, R$ 293. Então sim, a multa está mais grave para quem não respeita o amigo ciclista. Falando de prazo, mudou o prazo para indicar o condutor infrator? Isso foi uma grande alteração para quem trabalha no processo administrativo de trânsito, a questão da indicação do condutor. O prazo tanto para indicar condutor quanto para apresentar a defesa prévia. Lembrando que esse prazo aí para indicar condutor é quando tu não é autuado, né? Antigamente tu tinha os 15 dias que vinha à tua casa para te identificar o condutor, agora passa a ser 30 dias contando da notificação da autuação que chegar na tua casa. Não mais 15, dobrou, agora é 30 dias para te poder identificar o condutor ou apresentar a tua defesa prévia. Quais as infrações específicas não somam mais ponto à CNH? Tem multas agora que elas não contam mais, não pontuam mais na sua CNH. As famosas multas de balcão, que eram multas que não tinham nada a ver propriamente com um mau uso do veículo ou com má direção, né? Não tinha nada a ver com trânsito, estavam sendo pontuadas e fazendo muitas vezes, acumulando ponto, fazendo o condutor até perder a sua CNH em alguns casos. Eu separei aqui 9, são elas, tá? Conduzir veículo com cor ou característica alterada, conduzir veículo com as placas fora das regras do CONTRAN, tá? Conduzir veículo de carga sem inscrição da TARA e demais informações previstas no CTB, alô amigo caminhoneiro, né? Isso aí é importante para eles, não tem mais pontuação para o veículo que está transportando carga sem inscrição da TARA, beleza? Presta atenção. Conduzir sem os documentos de porte obrigatório, CRV, seja qualquer outro documento de licenciamento do veículo,
infrações que eram cometidas por passageiros de transportes rodoviários, que era muito raro, mas acontecia, infrações que acarretam a suspensão da CNH como penalidade. Olha que interessante. Antes, além de tu ter aberto um processo de suspensão da CNH, a pontuação daquela multa ia para o teu prontuário e ela poderia gerar outra suspensão. Então, tu transitava na velocidade além da permitida na via a mais de 50%, aberto o processo de suspensão e 7 pontos na CNH. Agora acabou, agora é só a abertura do processo de suspensão da CNH, não acarreta mais a pontuação na tua carteira, tá? Não registrar o veículo nos 30 dias, a mais famosa multa de balcão, que era quando tu não registrava, não passava o veículo por teu nome, 30 dias após efetuar a compra, após preencher o DUT dele, tinha uma multa, agora não tem mais pontuação nessa multa. Não atualizar o cadastro, seja do registro do veículo ou da habilitação, não dar baixa no registro do veículo quando tiver perda total, isso aí também acarretava multas, pontos da tua CNH, acabou. Acabou a farra das multas do balcão, só acabou. O Detran perdeu a exclusividade para aplicar a suspensão da CNH? Sim, essa foi uma questão, um ponto que ela toca diretamente nós, advogados, que atuamos no direito de trânsito, A questão da não mais exclusividade do Detran para abrir processos de suspensão. Como é que acontecia? Tinham órgãos que somente autuavam a multa e faziam todo o processo administrativo da multa. Tá? Então, a defesa prévia, o recurso à JARE do próprio órgão e depois o recurso ao CETRAN, ou ao COTRAN. E depois, se tu não conseguisse anular essa multa fosse uma multa que acarretaria em suspensão da CNH, ia ser aberto pelo Detran, que é quem guarda o RENAC do condutor, quem guarda a pontuação do condutor. Essa multa iria para a pontuação do condutor e o Detran abriria um processo de suspensão de dirigir. Então, tu primeiro recorria lá no próprio órgão, depois tu recorria ao processo de suspensão no Detran. Agora não, agora o próprio órgão pode concomitantemente com essa multa abrir um processo, instaurar um processo de suspensão da tua CNH. Então agora a PRF, por exemplo, quando te autuar por excesso de velocidade a mais de 50% da permitida na pista, ela vai, ao mesmo tempo em que a tua multa estiver correndo, o processo de suspensão da tua CNH vai estar correndo na PRF, algo que dificulta um pouco mais, dá menos chance de defesa, menos chance de recurso aí para advogados e para os condutores em si. Esse aí é um ponto que bateu fundo em nós advogados, mas de todos, como eu disse, 90% foi bom, esse aí, para puxar para o meu lado, acabou sendo ruim. Mas essa é a questão. Agora, não só mais o Detran tem exclusividade, qualquer órgão poderá, quando uma multa for autossuspensiva, abrir um processo de suspensão juntamente com o processo administrativo da multa. Pontos na CNH, o que mudou? Conversão de multa em advertência será automática? Essa é uma das duas mudanças que eu disse que foi a que mais agradou os cidadãos e as mais esperadas, Pontuação agora ela fica 20 pontos, 30 pontos ou 40 pontos, tá? 40 pontos para todo mundo. Agora, se tu tomar uma multa gravíssima de 7 pontos na tua CNH, a tua pontuação ela cai de 40 para 30. Se tu tomar uma outra multa gravíssima, ou seja, 2 multas de 7 pontos, a tua pontuação não é mais 40, também não é mais 30, ela passa a ser 20. Basicamente é isso que aconteceu, a não ser que tu seja profissional que trabalha no trânsito, Profissionais que desenvolvam atividade remunerada com trânsito vão ser sempre 40 pontos, independente de quantas multas gravíssimas tomem. Basicamente é isso aí, bem resumidamente o que mudou. Então você negar com 40 pontos, mas se tu tomar uma multa gravíssima, baixa para 30, se tu tomar outra multa gravíssima, baixa para 20. Então, ainda assim tem que ficar ligado. Conversão de multa em advertência será automática? Isso é um ganho para os cidadãos, porque era ridículo o que os órgãos de trânsito faziam. Tu elaborava um pedido, uma defesa, dizendo que a pessoa não cometeu nenhuma infração nos últimos 12 meses, nos últimos anos, que era uma boa condutora, juntava um prontuário, nunca tinha tomado multa na vida, a multa era leve ou média, mesmo assim o órgão não dava a advertência no lugar da multa, não deferia esse pedido. Agora, o texto mudou de poderá para deverá. É obrigatório, se a pessoa não cometeu uma multa nos últimos 12 meses e a multa é leve ou média, o órgão de trânsito deverá converter a multa em advertência por escrito. Isso é um ganho gigante na vida do cidadão. Olha, tem 3 mudanças que eu destaco que foram as melhores, na questão toda do processo administrativo de trânsito nas recursos de multa. A primeira é a mudança no prazo, para apresentação da defesa prévia e do julgamento dos recursos. Agora a gente tem um prazo no julgamento dos recursos, que é 180 dias em um caso ou 360 dias em outro caso. Outra questão é a obrigatoriedade de disponibilizar nos meios eletrônicos e digitais
toda a documentação, todo o processo para visualização do condutor e do seu procurador, advogado. É obrigatório que o órgão de trânsito disponibilize no meio digital tudo isso, seja a notificação, seja o processo e tudo mais. A gente sabe que geralmente é muito difícil, tem que ficar ligando para o órgão, indo até o órgão, fazendo requerimento, esperando 30 dias para conseguir, de forma física, visualizar todo o processo. Tá? A outra questão muito boa mesmo, assim, que é uma desburocratização imensa, gigante, é o fim da exigência de cópias e documentos que são emitidos pelo próprio órgão. Então, tu tinha que juntar a cópia da notificação, cópia do auto da infração, cópia do CRV do veículo. Todos esses documentos são emitidos pelo próprio órgão de trânsito e tu, como cidadão, tinha que juntar a cópia, senão a tua defesa, o teu recurso era indeferido. Esses 3 pontos, né? Seja a mudança do prazo para apresentação da defesa prévia, de 15 para 30 dias, né? Ter um prazo específico para o órgão julgar a defesa e o recurso, né? A obrigatoriedade agora de estar tudo no meio digital, tudo digitalmente, e também o fim dessa obrigação de cópia, são para mim 3 coisas que mudaram para melhor mesmo o processo administrativo de trânsito. Nova regra para regularizar veículo retido. Existe? Isso aí é outra coisa que mudou bastante o dia a dia, né? Então agora o veículo ele não é mais retido, a não ser que seja por força maior, ele não consiga sair dali andando. Se tu puder sanar no local, vai ser sanado no local aquele inconveniente. Se não, e o veículo poder sair, o condutor ele vai ter recolhido o seu CRV e terá 30 dias para poder resolver aquele problema e apresentar ao órgão de trânsito. Então, o licenciamento, tem algum farol quebrado, algum para-brisa, e mesmo assim o veículo pode ser deslocado daquele local sem prejudicar as demais pessoas, sem prejudicar terceiros, ele não fica mais retido como ficava. A regra aqui é não retenção, só em último caso. Isso, tu para agora de ficar desconfiando, de ficar travando a vida do cidadão e passa a dar uma boa-fé para ele. Uma boa-fé onde ele irá arrumar esse erro, isso que aconteceu, e depois ele irá se apresentar e aí o órgão vai devolver a documentação para ele e tudo bem. Então ele tem até 30 dias, segue o seu caminho, está viajando, está indo para a cidade, não fica com o carro retido, não fica mais. Existe novo prazo mínimo também para a defesa prévia, no caso? O que mudou foi que dobrou o prazo, né, da defesa prévia e da indicação do condutor. Não é mais 15 dias, é 30. Resumidamente é isso aí. Agora, não pode ser inferior a 30 dias o prazo para que tu apresente tua defesa prévia ou indique um condutor infrator. Isso aí, dobrou o prazo. E quais foram as alterações quanto à aplicação da penalidade de trânsito? Isso mudou bastante. Agora nós temos uma segurança jurídica. A gente tem um prazo determinado onde o órgão de trânsito tem que julgar a tua defesa prévia e tem que acabar o processo administrativo de trânsito. Antes não tinha, ficavam anos lá. Anos. Muitas vezes eles não concediam o efeito suspensivo e a pontuação caía, tu ficava travado, não conseguia renovar a tua CNH, não conseguia alterar a tua CNH de A para B, para C, para D, por causa daquela tua multa específica. Por quê? Porque eles não tinham julgado a tua defesa, teu recurso. Agora não. Caso a tua defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada, e vai ser gerada aquela penalidade, aquela notificação, aquela penalidade, ela tem até 180 dias para ser aplicada em ti. Se a tua defesa prévia foi indeferida, ou se ela não foi apresentada, né, no tempo hábil ali. Agora, em caso dela ser apresentada em tempo hábil, aí, como tem algo para que eles julguem, e eles estão sempre cheios de processos, essa sempre era a grande desculpa, muita demanda, como eles têm essa demanda, eles têm 360 dias para analisar a sua defesa prévia e aplicar a penalidade da multa de trânsito em ti. Quase um ano, agora é específico, quase um ano, 360 dias da apresentação da tua defesa prévia até que eles indefiram a tua defesa prévia, ou defiram, e te informam. Tá? E agora nós temos lá, esse é o artigo 282 do CTB que foi alterado. Nós temos agora o parágrafo 7º, que ele deixa específico. Caso não seja cumprido esse prazo, irá decair o direito do órgão de trânsito de aplicar a penalidade em ti. Ou seja, será nulo. A multa não tem mais eficácia para que eles apliquem a penalidade em ti. Então agora a gente tem muito mais segurança no processo administrativo de trânsito.